Olá você, meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos, tudo bom? Eu sou o seu professor Bruno Lira, professor de Direito Administrativo, e eu estou aqui para a gente continuar o nosso curso da nova Lei de Licitações e Contratos, Lei 14.133. Pessoal, vem aqui comigo, olha só. Agora nós vamos iniciar um novo capítulo, vamos falar sobre as irregularidades que ocorrem na licitação e no contrato administrativo, quais são as consequências dessas irregularidades. Vamos falar agora do item 14.05.02, das impugnações, pedidos de esclarecimento e recursos administrativos. Vamos aqui comigo, pessoal, olha só. Gente, primeiro ponto que a gente vai trabalhar é a respeito da impugnação administrativa do edital. Pessoal, o edital da licitação, ele pode ser impugnado. O que é impugnado, professor? É contestado. O edital da licitação ele pode ser contestado pelo interessado. E essa contestação, gente, ela pode ser feita de acordo com o artigo 164 da lei, ela pode ser feita por qualquer cidadão. Seja essa pessoa, gente, um licitante ou não. Não precisa obrigatoriamente, necessariamente, você estar participando do processo licitatório, não. Qualquer cidadão tem competência, legitimidade para impugnar, solicitar a impugnação do edital de licitação, tá bom? Aí, o grande X da questão que você precisa saber é a respeito do prazo. Qual seria o prazo para essa impugnação? Na lei, e aqui eu trago até uma coisa interessante, tá, gente? Olha só. Na lei 8666, nós tínhamos dois prazos distintos. Se a impugnação fosse ser feita por qualquer cidadão, o prazo era um. Mas se ela fosse feita pelo licitante, o prazo era outro. Mas aqui não. Aqui eu tenho um prazo só. Aqui unificou o prazo. Qualquer pessoa, seja licitante ou não, ela tem um prazo de até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. Então ela tem, desde a publicação do edital, vamos supor aqui, por exemplo, nós temos um edital publicado, no dia 1º de determinado mês, tá certo? No dia 1º houve a publicação do edital. E aí, gente, a partir desse momento aqui, desse dia, primeiro, qualquer cidadão pode impugnar o edital. Vamos supor que esse edital prevê que as propostas sejam abertas e conhecidas e julgadas pela administração pública no dia 30 do mês subsequente. 30 do mês subsequente. Pronto. Vamos supor aqui, colocar um mês qualquer aqui. 1º de fevereiro. Aqui dia 30 de março, exemplo. Pronto. Então o que é que vai acontecer aqui? Olha, desde o dia 1º de fevereiro, ele vai ter prazo, ele tem a possibilidade de impugnar esse edital. A data marcada para a abertura das propostas, para a abertura do certame, é no dia 30 de março. Aí a lei diz o seguinte, olha, o prazo é até 3 dias úteis antes da data da abertura do certame. Então vamos supor que esse 30 de março aqui, exemplo, é em uma sexta-feira, exemplo, sexta-feira. Conta-se 3 dias úteis antes dessa sexta. Então, eu conto aqui na quinta-feira, quarta-feira, terça-feira. Nessa terça-feira é a data limite para apresentação. 30, 29, 28, 27. Nesse caso aqui, gente, dia 27 é o limite para qualquer cidadão impugnar o edital de licitação. Pegou a ideia? Desde o momento da publicação do edital até o 3º dia útil que antecede a data marcada para a abertura do certame. Tá bom? Beleza? Ok, então esse é o prazo para qualquer cidadão impugnar um edital de licitação. Outro detalhe é o seguinte, olha só, prazo para a resposta. A gente sabe que o cidadão interessado, aquele que quer impugnar, ele tem um prazo, beleza. Depois que ele vai lá e solicita a impugnação do edital, qual é o prazo que a administração pública tem para responder essa impugnação? Para decidir a respeito dessa impugnação? Segundo a lei, é o mesmo prazo, gente. 3 dias úteis. Então, agora, o mesmo prazo em relação a apenas o numeral, né? Mas a logística aqui é diferente. Porque o cidadão ele tem até o 3º dia útil anterior à data da abertura do certame.
A partir do momento que ele apresenta essa impugnação, a autoridade, a partir desse momento da apresentação, a autoridade terá 3 dias úteis para julgar, tá bom? Então, só para reforçar, é o mesmo prazo apenas do que se refere ao numeral, que são 3 dias úteis, mas a logística é diferente. Do cidadão para impugnar, são 3 dias úteis que antecedem a data da abertura do certame. O da autoridade para julgar são 3 dias úteis após, até 3 dias úteis após a apresentação da impugnação, beleza? Aí tem um detalhe aqui, pessoal, nesse prazo para a resposta. Tudo bem, ele tem 3 dias úteis para dar esse retorno, porém, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. Vamos supor, pessoal, que o administrado, o cidadão comum, ele apresentou aqui a impugnação dele no dia 20 de fevereiro, pronto. 20 de fevereiro era em uma terça-feira, exemplo, tá, gente? Exemplo. Nesse caso, a administração pública, ela vai ter até o dia 20, 21, 22, 23. Verifica se são dias úteis? São, beleza. Então, 21, opa, a linha aqui sumiu. Sumiu não, eu apaguei sem querer. Mas voltou. Então, olha só. Ele tem 20, aí 21, 22, 23. Nesse caso, nesse exemplo que eu estou aqui, a impugnação foi dia 20 de fevereiro, na terça. Aí, quarta, quinta, sexta-feira. Na sexta-feira, aqui, dia 23/2, é o prazo para a autoridade responder a impugnação. Beleza. Ela tem até o dia 23/2, até 3 dias úteis para responder. Nesse caso, está tudo certo. Mas vamos para um exemplo que eu estava falando aqui. Vamos supor que o cidadão apresentou a impugnação no último dia do prazo. No último dia do prazo. Qual foi o último dia do prazo? Aqui, ó. Dia 27 de março, na terça-feira. Ela só podia apresentar até esse dia. E foi até a terça que ela apresentou. Ela apresentou na terça-feira, exatamente na terça. Beleza. A lei diz que a autoridade tem 3 dias úteis para responder. Mas ela diz também que esses 3 dias úteis são limitados ao último dia útil anterior à data de abertura do certame. Nesse caso aqui, ele vai ter 3 dias úteis. Mas nessa situação não vai ter. Por que não? Porque o prazo já está muito apertado. O cidadão já apresentou a impugnação no último dia do prazo. Então, se a gente for esperar até 3 dias úteis para a autoridade responder a impugnação, não vai dar tempo. Vai chegar o dia da abertura do certame. Olha só, 27, 28, 29 e 30, chegou o dia de abertura. Aí a lei diz o seguinte, olha, esse prazo de resposta da autoridade se limita também, além de 3 dias úteis, mas tem outro limite, que é o último dia, um dia útil para a abertura do certame. Nesse caso aqui, a abertura do certame é dia 30. Então o camarada tem que dar retorno até o dia 29/3, que vai ser a quinta-feira, né? Ficou claro para você isso aí? Ok? Ah, professor, mas você falou que eram 3 dias úteis e aqui só deu 2, ó. 27, 28 e 29. Tudo bem, foram 2 dias. Mas acontece que eu tenho o prazo de 3 dias úteis da impugnação ou até um dia útil anterior à data da abertura do certame. E qual prazo deve ser obedecido? O que chegar primeiro. O que chegar primeiro. Nesse primeiro exemplo que eu falei para você, o que chegou primeiro foram 3 dias úteis. Beleza, então esse vai ser o limite. Mas nesse segundo exemplo, o prazo que chegou primeiro foi o prazo de um dia útil anterior à data de abertura do certame. Então ele que vai ser obedecido. Tranquilo, gente? Beleza? Vamos seguindo aqui o nosso conteúdo. Ok, a respeito da impugnação administrativa do edital, nós temos essa possibilidade de qualquer cidadão pode impugnar o edital de licitação. Ok, qualquer cidadão pode, beleza. Agora a pergunta é, a administração pública, ela pode alterar de ofício? Deixa eu apagar aqui. A administração pública, na opinião de vocês, ela pode alterar um edital de licitação de ofício, sem qualquer provocação do particular, porque isso que nós vimos, ó, qualquer cidadão pode o quê? Impugnar, ou seja, requerer, pedir, solicitar a impugnação, a anulação de um edital, enfim, a mudança, a alteração. Mas a própria administração pública de ofício, sem ninguém impugnar, sem ninguém solicitar, ela pode alterar o edital de licitação? A resposta é sim.
A resposta é sim, gente, com base no princípio da autotutela. A gente sabe que a administração pública, ela deve obediência, ela tem esse poder do princípio da autotutela. A autotutela é o poder de revisão de seus próprios atos, anular ou revogar o ato administrativo, anular em caso de vício de legalidade, revogar em caso de inconveniência e oportunidade. Então não tem problema, ela pode alterar de ofício o edital de licitação sem problema nenhum, logicamente de maneira justificada. Beleza? Então é isso que nós devemos ter em mente. O edital de licitação ele pode ser alterado através de uma impugnação por meio de um cidadão ou através de alteração de ofício pela própria administração. Ok. Agora, quando esse edital ele for alterado, seja por qualquer uma das duas situações que eu falei para você, seja por meio de impugnação, seja por meio de alteração de ofício, quando esse edital for alterado, é necessário que a administração faça uma republicação do edital? A resposta é sim. Sim. Também. Gente, ela deve publicar a alteração pelo menos. Ora, ela mudou, por exemplo, ó, ela mudou um requisito de habilitação. Ela previa determinados requisitos de habilitação e agora ela mudou esses requisitos de habilitação. Ela alterou e essa alteração é significativa. Os licitantes precisam saber, até mesmo para que eles possam ajustar suas propostas para enviarem para a administração pública. Então é necessária a republicação do edital. A lei fala, gente, que essa republicação do edital, ela pode ser apenas uma errata. O que é uma errata, professor? Apenas o conteúdo que foi alterado. Ela pode fazer isso. Então, inicialmente ela publicou o edital de licitação. Aí agora, ela alterou apenas uma cláusula desse edital. Ela pode muito bem fazer uma publicação apenas dessa cláusula alterada. E ela coloca, onde se lê tal conteúdo, lê-se agora conteúdo X. Ela altera o edital e publica apenas essa alteração. É uma possibilidade. Mas se ela quiser, ela pode publicar o edital retificado. Isso acontece muito em concurso público, né, gente? Em concurso público acontece demais. As bancas elas alteram o edital, geralmente elas publicam um novo edital retificado. Isso é até melhor, que você visualiza de maneira mais sistemática ali. Então ela pode muito bem publicar o edital novamente, só que com as devidas alterações. Em vez de ela publicar apenas a alteração, não. Ela publica o edital de novo e ela já coloca as alterações nesse novo edital. Então ela tem essas duas possibilidades. Tá bom? Beleza? Isso daqui é muito importante. Muito cuidado com isso daqui. Muito importante. Gente, a republicação do edital deve ser feita nos mesmos meios que a divulgação originária. Por que eu estou falando isso? Quando a gente viu lá atrás, lá naqueles tópicos anteriores, quando a gente viu a publicação do edital, a gente viu que o edital deveria ser publicado por vários meios. De maneira obrigatória, vou colocar aqui, ó. De maneira obrigatória, o edital deve ser publicado aonde, gente? No Portal Nacional de Compras Públicas, no PNCP, né? Esse portal inovador aí, trazido pela Lei de Licitações. Ok. De maneira obrigatória, também, obrigatória, além do PNCP, deve ser publicado no Diário Oficial e em jornal de grande circulação. Jornal de grande circulação. Tá bom? A diferença é que no PNCP ele é publicado na íntegra. No Diário Oficial e no Jornal de Grande Circulação é apenas o extrato edital, mas devem ser publicados. E existe aqui, é o que você deve prestar muita atenção. Nós vimos lá atrás, pessoal, que existe uma divulgação facultativa do edital. Lembra disso? Uma divulgação facultativa do edital. Ô professor, onde é essa divulgação facultativa? É no sítio eletrônico oficial do órgão. Então, obrigatoriamente, o órgão deve publicar no PNCP, Diário Oficial e Jornal de Grande Circulação. Facultativamente, é no sítio eletrônico oficial. Mas eu quero fazer uma ressalva, preste atenção. Se o edital, inicialmente, em sua origem, se o edital foi publicado, aqui certeza que ele foi. Mas na sua origem, se ele foi publicado de maneira facultativa, mas o gestor escolheu por publicar ele no sítio eletrônico oficial, nessa republicação do edital retificado ou da errata,
obrigatoriamente ele vai publicar também no sítio eletrônico oficial. Pegou a ideia? O edital originário, obrigatoriamente, é publicado no PNCP, Diário Oficial e Jornal de Grande Circulação. Então é lógico que a republicação também deve acontecer por esses meios. O edital retificado à errata também deve ser publicado no Jornal de Grande Circulação, Diário Oficial e PNCP. Ok. O ponto X está na facultativa. Se lá atrás ele não precisava, mas se ele quis divulgar o edital de maneira facultativa no sítio eletrônico oficial, aqui na republicação do edital retificado ou da errata, aqui agora, nesse momento, ele é obrigado também a fazer essa publicação no sítio eletrônico oficial. Pegou a ideia? Então, a regra prevista na lei é: o edital retificado ou a errata devem ser publicados nos mesmos meios em que foi publicado o edital originário. Se originariamente ele foi publicado também no sítio eletrônico oficial, a republicação obrigatoriamente vai ser feita também no sítio eletrônico oficial. Show de bola? Beleza? Vamos adiantando aqui. Ok, já sabemos que essa republicação deve ser feita nos mesmos meios que a publicação originária. Aí eu tenho um outro ponto bem importante aqui, gente. Bem importante. Esse outro ponto é o seguinte, olha só. A alteração da data limite para entrega das propostas. Respeito ao intervalo mínimo. Pessoal, eu tenho aqui, vou fazer uma linha do tempo aqui para você, novamente. Tá? Eu gosto de trabalhar com essa linha do tempo porque a gente visualiza, né? Como a licitação é procedimento licitatório, então não tem como, você tem que visualizar todas as etapas. Então aqui nós temos aqui o edital. Vamos supor que o prazo limite para entrega das propostas, para entrega, tá? Assim que você entende. Vamos supor que a administração pública estipulou aqui, respeitando aquele prazo de intervalo mínimo na lei, ela colocou aqui 60 dias úteis de intervalo entre o edital e a data limite para entrega das propostas. Aí vamos supor que depois, passados 20 dias úteis, ela altera o edital de licitação. Gente, se isso acontecer, a alteração, seja por provocação de ofício, não importa, mas ela altera. A lei nos fala, pessoal, que se ela fizer essa alteração no edital de licitação, ela deve reabrir esse prazo de intervalo que ela concedeu inicialmente do edital para a data limite para a entrega das propostas. Deu para entender? Então perceba, quando ela alterou aqui, só restam de prazo 40 dias úteis. O que é que ela deve fazer, professor? Prorrogar essa data limite para 20 dias para frente. Então ela acrescenta mais 20 dias úteis aqui. 20 dias úteis aqui. Por que ela deve acrescentar, professor? Repito, para conceder o mesmo prazo que foi concedido inicialmente. Essa é a regra. Essa é a regra. Então, passou 20 dias úteis, alterou. Dessa alteração para a primeira data limite, só tinha 40 dias úteis. Não tinha os mesmos 60. O que é que ela faz? Pega essa data aqui, remarca lá para frente, acrescenta mais 20 dias úteis. E no total, os 40 dias úteis que a gente tinha antes, mais os 20 dias úteis, resultou nos 60 dias úteis concedidos inicialmente. Ficou claro isso aí? Rabisca para lá, rabisca para cá, mas eu acho que eu me fiz compreender. Não é? Ela inicialmente estipulou 60 dias úteis. No meio desse prazo, alterou o edital de licitação. Quando ela altera, muda alguma coisa importante. Se ela muda alguma coisa importante, então ela não pode considerar o mesmo prazo final. Aquele prazo que resta, ela não pode deixar aquele prazo daquele jeito. Por quê? Porque ela mudou o edital. Se ela mudou o edital, ela tem que garantir o mesmo prazo concedido inicialmente para os licitantes se prepararem. Se não, era muito fácil. Eu vou dar a mesma explicação que eu dei a você lá no intervalo mínimo. Era muito fácil ela favorecer conhecidos, amigos, empresas parceiras. Era muito fácil. Ela faria o seguinte, olha. Fazer o seguinte, são 60 dias úteis. Quando faltarem 5 dias, exemplo. São 60 dias de prazo. Quando faltar 5 dias, aí ela faz o seguinte, eu vou alterar o edital. Eu vou avisar a minha empresa, amiga minha, amigo de infância, eu sou do dono da empresa. Eu vou avisar ele que eu vou fazer essa alteração e tal, mas eu aviso bem antes. Já para ele se preparar.
E aí eu levo esse edital até o finzinho do prazo. Quando faltarem aí 3, 5 dias úteis, eu altero o edital. Os demais licitantes não vão ter tempo de ajustar suas propostas para a alteração do edital e só quem vai ser beneficiado é a empresa amiga minha, porque eu já avisei dessa alteração muito antes. Deu para entender? Então o intervalo mínimo tem que ser respeitado também nessa alteração. Estipulou um prazo, alterou, tem que conceder o mesmo prazo. Tem que prorrogar para o prazo inicial lá atrás ser respeitado. Beleza? Essa é a regra, galerinha. Ô, professor, tem exceção? Tem. Eu tenho exceção também, tá? A exceção, gente, é se essa alteração do edital, ela não alterar o modo como as propostas serão apresentadas. Ela não alterar o modo como as propostas serão apresentadas. Eu vou dar um exemplo. Se essa alteração altera um requisito de habilitação, deve haver reabertura de prazo? Deve. Porque quando ela altera requisito de habilitação, ela altera o modo como os licitantes vão apresentar as propostas. Aí eu devo reabrir o prazo, mesmo prazo concedido inicialmente. E agora, outro exemplo. Ela alterou o edital aqui nesse momento. Alterou o edital nesse momento. Porém, esse edital foi alterado apenas para mudar o local de apresentação do edital. Da proposta, perdão. A proposta antes era para ser postada no link do PNCP X, no endereço X. Aí agora o edital foi alterado para que a proposta fosse apresentada, em vez do endereço do PNCP X, fosse alterado no link do PNCP Y. Alterou um diretório do link para ser alterada a proposta. Pergunta, essa alteração simples do link, isso altera o modo, as habilidades, os requisitos que os licitantes precisam reunir para apresentar a proposta? Não. Se ele estava, durante esse prazo de intervalo, se ele estava correndo atrás de documentação, de requisito de habilitação, de proposta, conseguiu o melhor preço, se ele estava correndo atrás, essa alteração não alterou em nada esse modo com que ele estava correndo atrás desse preço, dessa habilitação. É uma alteração meramente formal, entende? É uma alteração, gente, que não vai interferir em nada a proposta que ele vai fazer para a administração. É apenas o modo onde eu vou apresentar. Então, nesse caso, não precisa alterar o intervalo, conceder um novo prazo. Tá bom? Essa é a exceção. Quer anotar? Anota aí. A exceção é quando a alteração do edital não modificar o modo como as propostas serão apresentadas. Beleza, gente? Eu percebi que eu estava falando desses 60 aqui e eu estava com a minha imagem ali no meio. Me desculpem, tá? Às vezes eu acabo esquecendo e escrevo um pouquinho para esse lado direito aqui. Mas, enfim, o raciocínio era esse. Quando a gente acrescentaria um prazo ali prorrogando, resultava nesse mesmo prazo concedido inicialmente. Tá bom? Beleza? Ok? Pessoal, seguinte, vamos encerrando nossa aula de hoje por aqui. Estamos aí com mais de 20 minutos de aula já. Uma aula boa para a gente falar sobre essa impugnação. Eu espero você na próxima aula, quando a gente vai tratar sobre recurso. O recurso, a gente tem uma fase recursal única agora na licitação. É um procedimento que teve uma mudança bem bacana em relação a isso, tá bom? Olha, se você quiser entrar em contato comigo para tirar dúvida, eu deixo aqui meu Instagram, @Prof. Bruno Lira, e lá eu vou estar te auxiliando, ok? Forte abraço, eu te encontro na nossa próxima aula.